E chegamos! Chegamos! Que maravilha! Sejam bem-vindos, meus amigos. Outra vez. A mais um 777 Podcast com a presença do nosso querido Léo de Judá! Seja bem-vindo de volta! Sucesso esse garoto! Que maravilha estar aqui reunidos com vocês. Mais uma vez aqui. Eu sou o David Pereira, ele é o Fábio Ramiro. E o Léo de Judá, esse aqui que vos fala. Esse mesmo. E você pode seguir o Léo de Judá lá no Instagram, né, Léo? Fala aí. Isso, @Léo de Judá com H no final. É um sucesso, nosso missionário abençoado do Senhor. E você também pode nos assistir no site tvondasplay.com.br, interagir com a gente ali, mandar suas perguntas, dar suas sugestões e nos encontrar também no Instagram, Facebook, no YouTube, tanto da TV Ondas Play quanto o Creators Filhos do Criador, que é o nosso projeto aqui. E os nossos projetos têm se interligado ultimamente, né? Glória a Deus por isso. Em breve aí vocês vão começar a perceber que projetos do, como o do Léo, né, fazendo esse projeto bonito, lindo, de maravilha, de tudo que você imaginar na vida, né, com os amigos ali da rua, por estar em situação de rua ali, precisando muito de amparo, muito de condições espirituais, né? O pessoal lá no DNA de Missões, nós fomos fazer uma visita esses dias também. E o Senhor fazendo a obra na vida de um monte de gente ali, né, Léo? E é muito interessante nós vermos o Senhor se achegando, as pessoas se achegando ao Senhor e as vidas sendo transformadas, né? Coisa muito linda. Maravilha, maravilha. Bom, meus amigos, o nosso tema de hoje é um tema muito especial. Talvez vai mexer um pouquinho... Polêmico, Léo? Polêmico. É polêmico. Mas mais hoje. Ainda mais os dias que nós estamos vivendo, né, não? Exatamente. Talvez mexa um pouquinho com a sua estrutura, mas você também pode interagir com a gente, comentar, mandar sua sugestão. Música aqui agora. Qual música? Mexe com minha estrutura. Ou aquela do Vaza, do Você que gosta da música do Regis Danese, mexe com a minha estrutura. Me faça de novo. Esse programa é pra você. Mexe com a estrutura, licença. O povo fica pedindo as coisas, rapaz, pro Senhor. Eu me lembro que de uma vez, vou até contar essa história que vale a pena. Vale a pena. 2010, o ano era 2010, e eu estava em São Paulo, no interior de São Paulo, e estava rolando a gravação do DVD do Diante do Trono em Barretos. Aí beleza, eu gostava muito de Diante do Trono, gosto até hoje, né? Sempre me inspirou bastante as canções. E fui pra gravação, né, na caravana. E lá vai o garoto. Lá vai eu, no auge da minha adolescência. Chegando lá... Ai, Jesus. Chegando lá, o tema da gravação eu não lembrava que ia ser sobre a casa do oleiro. Então todas as músicas falavam sobre me fazer, me refaz, quebra tudo e faz de novo. E aí eu me lembro... Aí tava lá entregue. Eu me lembro que tinha uma música que todo mundo conhece, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso... Beleza, cantamos essa música lá e foi repetido algumas vezes. E eu no auge da minha entrega ali, né, por Jesus, querendo muito ser transformado. E aí eu cantei aquilo de todo o meu coração. Mas eu não percebi, olha como é importante isso daqui, hein? Você que sai cantando aí as músicas e não sabe o que você está cantando, toma cuidado. Cantando e orando. A gente vai chegar lá. Como já dizia o Jorge Linhares, as nossas palavras, elas têm poder, né, não? Verdade. Exatamente. Né? Tô curioso pra ver o que vem por aí. Pedir e dá-se-vos-á. O que você anda pedindo pro Senhor? Exatamente. Mas um dia a gente vai falar só do poder da palavra. Mas eu me lembro que nesse dia de muita entrega, né, no auge da minha adolescência, eu não sabia exatamente o que eu estava pedindo, mas estava cantando porque eu gostava da música. Passou-se 10 anos e eu só fui me dar conta em 2020, né, de 2010 para 2020, são 10 anos. Quando nós nos conhecemos, e aí a gente foi fazer uma retrospectiva dos últimos 10 anos. Meu Deus do céu, meus amigos, os últimos 10 anos. Aliás, os próximos 10 anos, depois de 2010. Só quebradeira. Foi só quebradeira, meu amigo. E refaz, e toma, e bate de novo. Meu Deus, tem até um meme pra isso. Lembra aquele meme que o cara tá no carrinho capotando várias vezes? Esse é um meme. Como é que é? Ele capota. Você lembra? Tem um que a gente viu essa semana, um bonequinho num carrinho, e ele vai capotando 1000 vezes, assim. Depois procura aí. O resumo dos próximos 10 anos, depois que eu cantei essa música, foi nesse sentido. Mas, olha que interessante, né?
realmente o Senhor quebrou, E fez como a tudo música novo. estava dizendo, e eu não sabia o que eu estava De cantando. uma certa forma foi bom que hoje temos aqui uma pessoa transformada por o Senhor. Mas poderia ser diferente, Poderia ser mais poderia fácil. ser mais fácil, né? Mas enfim, é Então. aquele negócio da gente cantar aquilo que a gente não sabe, né? Exatamente, agora a gente vai entrar num assunto para vocês entenderem por que a gente introduziu dessa forma. Nem sei por que a gente introduziu assim, mas é porque o nosso tema de hoje é Evangelho do Reino versus Evangelho do Templo. Qual a sua escolha? O que você vai apostar? É. Qual a aposta, né? Qual a sua aposta? Lembrei, é porque a gente estava falando sobre mexer com a estrutura, né? Uhum. Você estava cantando aí a música do Regis Danese, que Então. é uma bênção, graças a Deus pela vida do Regis. Um beijo, Regis Danese. Se um dia você ver esse vídeo, né? Mexe com a minha estrutura, você tem que saber o que você está cantando. Exatamente. Qual a intenção que você está querendo que o Senhor mexa com a sua estrutura? É para você se tornar um cidadão como Jesus Cristo, né? Ou simplesmente para cantar porque é bonitinha a letra e coisa e tal, porque quando você pede algo para o Senhor, ele tem uma certa tendência de atender, né? E nós vamos falar sobre isso aqui hoje no programa. Bora lá, Léo, sobre a sua perspectiva. Na verdade, Jesus ele estava falando algo muito interessante, né? E ele vem trazendo a ideia do reino de Deus, a Bíblia, né? Ela vem trazendo a ideia do reino de Deus em 3 fases. A gente percebe que no Antigo Testamento, por Moisés e os profetas, eles viviam anunciando que chegaria o reino de Deus. Sim. Quando vem ali, até João Batista também ainda estava anunciando que chegaria o reino de Deus, que estava muito próximo. Então Isaías foi levantado ali no deserto. João Batista foi levantado ali no deserto como a voz que prepara o caminho do Senhor, né? Quando Jesus chega, ele diz que chegou o reino de Deus. É chegada a hora. É chegado o reino de Deus. E ele diz mais, o reino de Deus ele não é com aparência exterior, ele não vem com aparência exterior. Então, por isso que os judeus eles entenderam ali no começo. Não, né? eles estavam esperando o Filho do Homem. Eles estavam esperando um Davi melhorado, alguém Isso que aí. viesse trazer fim às guerras ali, à escravidão de Roma. Sim. Então, E continuam esperando até os dias de hoje. continuam esperando. Por isso que eles não receberam ainda Cristo como Machia, né? Né? Mas, olha que interessante. Jesus ele vem dizendo, arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. É Agora chegado. E agora também nós vivemos nessa expectativa de que o reino de Deus físico ele vai se manifestar. Porque quando Jesus vem, ele vem dizendo que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, e ele não vem com aparência exterior, ele é algo interno. É uma mudança de mentalidade, de uma estrutura mental que a gente constrói na vida. E ele vai sendo transformado, ele vai mudando, vai sendo estabelecido a partir da minha mudança. Então eu que recebo o reino de Deus e começo a mudar a minha cultura, todas as minhas emoções, né, a minha espiritualidade, com as minhas ações se cumpre aquilo que Paulo estava falando, que a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que já vivem esse reino, essa cultura manifestada ali por Jesus no Sermão da Montanha. Isso. Né? Mas nós ainda vivemos numa grande expectativa, que é o terceiro estágio, que é a expectativa do reino milenar de Cristo, onde nós vamos governar com Ele, onde a Nova Jerusalém vai descer do céu e nós viveremos ali para sempre. É o motivo da nossa aposta do dia. Sim. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Você vai apostar sua vida em quê, meu irmão? Muita gente... Nosso título é 777, né? Muita gente associa o 777 àquela ideia de cassino, Las Vegas, aposta. E a gente está fazendo um convite para você aqui pela segunda vez, pelo segundo programa consecutivo, em que você vai apostar. Evangelho do Reino ou o Evangelho do Templo? Mas ainda voltando falando sobre o Evangelho do Reino, é muito curioso quando Jesus fala, e este Evangelho do Reino, ele não fala outro Evangelho, ele fala que este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E aí a nossa grande discussão e reflexão hoje, será que nós pregamos o Evangelho do Reino? Qual é o Evangelho que nós temos pregado? E agora eu vou passar a bola para você, Léo de Judá. É isso, esse conflito, né, de ideias, você olha na Bíblia, parece que é uma coisa somente daqueles tempos, né, quando Jesus ele chegou e ele anunciou esse evangelho, né, do reino.
ele estava falando sobre o templo e hoje a gente faz analogia com as igrejas, que tem feito cada vez mais templos, né? Espalhando igreja para tudo quanto é lado. Aqui em Maricamém a gente nem sabe a quantidade de igrejas que tem por aí, de templos. Uma cada esquina, você sabe. Exatamente. E quando a gente pensa que Jesus ele veio trazer sobre nós a ideia de igreja, de sermos igreja por estarmos em comunhão, ele não falava sobre templo, né? Então assim, eu acho que quando a gente lida com os problemas religiosos e com a relação do evangelho do templo, a gente está confrontando aquilo que Jesus pregou. Então assim, é uma linha muito tênue, né? Você se organizar, porque também o evangelho ele tem que ser organizado, né? Principalmente quando Jesus ele veio, ele fez isso, ele organizou os discípulos, ele organizou como deveria ser discipulado as pessoas, discípulos discipulando outros discípulos. Até né? mesmo quando ele envia, né, eles para a pregação do evangelho, ele envia de 2 em 2 e dá instruções. Exatamente. Eu acredito o seguinte. Esse é o papel da igreja. O que eu acredito hoje, né, em relação a ir ao templo, né? Ir ao templo é um movimento de comunhão com os seus irmãos da fé. Ir ao templo é estar com pessoas que exercem o reino de Cristo igual você, que tem experiências com o Senhor, e vai chegar ali naquela reunião e vai estar falando, né, com você e com outras pessoas da mesma fé, aquilo que Cristo faz com ela no seu dia a dia. Sim. Você entende? Jesus ele não baniu a ir da sinagoga, pelo contrário, ele ia à sinagoga, pregava a verdade na sinagoga, curava na sinagoga, era expulso da sinagoga, repreendido na sinagoga e quase foi arremessado depois de ter participado no culto na sinagoga. Porém, nós temos que entender o seguinte: nós estamos direcionando as pessoas para quem? É isso que é a pergunta. É discípulo de igreja ou discípulo de Jesus, né? Exatamente. A questão toda é essa, são os líderes religiosos. Em Mateus 23 fala sobre isso, né? Que não há necessidade de líderes porque haveria um líder que era Jesus. Então, assim, ele quando ele faz essa comparação, ele fala que as pessoas deveriam acreditar naquilo que os líderes estavam ensinando, né? Os líderes religiosos estavam ensinando, mas que não deveria fazer o que eles faziam. Então, assim, o que eles estão fazendo, ensinando é certo, mas eles não fazem, né? Então, aquela coisa, você, como é que é? Você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Tá errado. O certo é faz o que eu digo e o que eu faço. E hoje não é diferente. Se você for a maioria das pessoas que hoje elas estão afastadas do evangelho, aceitaram Jesus, foram para a igreja e tal, e se decepcionaram, foram com pessoas que fizeram isso, principalmente líderes, pastores, né? E por aí vai. Assim, eu vejo o apóstolo Paulo, né, como um camarada que tem um probleminha com ego, mas só que o que acontece? Ele fala algo que é muito importante: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então havia ali na fala do apóstolo Paulo algo muito importante, que ele também estava na fase de transição. Muitas pessoas elas têm uma tendência a endeusarem aqueles homens que foram transformados por Cristo no primeiro século, né? E trazerem para eles as mesmas propriedades de Cristo. Mas a palavra de Cristo, sem dúvida, ela vai ter um peso muito maior. E Jesus ele vai falar assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A partir do momento que a pessoa ela diz, né, que a pessoa ela vai ser transformada, a partir do momento que ela tiver em denominação XYZ, ela tá com um problema, cara. Sério isso? Você entende? Porque é só naquele grupo de pessoas ali que a pessoa ela vai ser melhor, ou quando ela se aproximar de Cristo? Uma coisa que é interessante, por exemplo, para basear isso aí que você está falando, sobre o ensinamento de Jesus ele ser o superior acima dos outros ensinamentos que a Bíblia nos traz, né, acerca dos apóstolos, Pedro, João, que escreveu tantas... João também, né? João, mas Paulo, que escreveu tantas cartas de orientação para a igreja. Nós não estamos aqui invalidando, pelo contrário, nós estamos aqui afirmando isso, sim. Mas também dizendo que superior a Paulo e os seus escritos de orientações, nós temos as palavras de Jesus. Sim. Você vai pegar uma situação muito parecida com o que você falou agora, quando Jesus fala: eu sou manso e humilde de coração, vocês devem aprender de mim. E quando você vê o comportamento de alguns dos apóstolos, em determinados momentos da Bíblia, por exemplo, Paulo,
quando ele não tem paciência com aquele outro jovem que estava ali e ele manda... Entrega para Satanás. Entrega para Satanás. Com certeza não era uma atitude de Cristo. Não. Numa situação parecida. Então você percebe que há temperamento, você percebe que há personalidade, são coisas diferentes. Hoje ia ser polêmico, porque é o seguinte, quando Paulo ele vai falar isso, ali no mesmo Coríntios, ele vai estar falando o quê? Olha só. Se não tivesse amor... Você tá entendendo? E depois ele vai estar falando para recondicionar essa pessoa que no início da carta ele está mandando entregar para Satanás. Você percebe que existe um desenvolvimento da fé e do comportamento humano ali. Exatamente. Né? Exatamente. Não é igual a nossa vida. O tempo todo nós somos estimulados ao que? A maturidade. Sim. Assim, você vai perceber o Paulo falando também que ele, quando estava em prisão, né, que ele era esbofeteado todo dia. Por conta daquilo que ele tinha na carne. O que ele tinha na carne? Assim, quando eu começo a perceber algumas coisas em Paulo que tem a ver com a questão do ego, eu começo a perceber que não é aquilo que algumas pessoas dizem por aí. Você entendeu? Que algumas pessoas dizem por aí que poderia ser uma questão de pecados sexuais, parará. Eu acho que é um pouco além, que até porque Paulo ele é celibatário, ele deixa isso muito claro, né? Mas só que eu começo a perceber que não, eu começo a perceber que ele começa a trazer algumas linguagens conforme ele vai amadurecendo, né, na fé e na vida, que demonstram que ele está, cada dia que passa, mais meio que saindo de cena e trazendo Cristo como elemento. Isso, você não vê falas como aprendei de mim. Sim. Que Cristo seja o alvo, que Ele seja o centro. Você vai ver Paulo mudando a linguagem dele com o decorrer da vida dele nas cartas. Né? Você percebe, né, o desenvolvimento da maturidade dele aí nas cartas. Sim. E uma coisa que é interessante, né, nós temos pregado qual é o evangelho? O evangelho do reino de Deus ou o evangelho do templo? Uma coisa que é interessante, que nós estávamos conversando esses dias, sobre... Uma situação bem... sobre, por exemplo, muitas pessoas vieram para Cristo durante os séculos aí da igreja por medo. Muitas pessoas hoje estão dentro de templos por causa do medo que foi construído na cabeça delas em relação ao inferno. Claro que a gente não quer ir para o inferno, mas será que não é mais interessante, quando for pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus? E o que é o reino de Deus? O que Jesus veio anunciar? Exatamente. Jesus veio anunciar o reino de Deus para nós termos medo do inferno, ou ele veio anunciar o reino de Deus porque no reino de Deus nós teremos plena alegria para sempre? Tá aí, uma boa questão. Porque olha só, estamos hoje aqui, né, num momento mundial aí de conflitos, né, muitos conflitos, e a primeira pregação que se ouve é, olha, é que se você morrer, você pode ir para o inferno, e que Satanás está fazendo uma arruaça, isso é plano do nosso inimigo, e coisa e tal, e parará, e uma o que não deixa de ser uma verdade. Sim, mas é uma propaganda exacerbada para o nosso inimigo, né? Para um reino de Satanás em específico, e esquecem de falar que, gente, a solução para todo esse problema é Cristo descendo nos ares, né? E estabelecendo seu reino. Assim, limpando tudo que existe hoje de ruim na Terra, como ela é, fazendo uma limpeza, né, geral, né? E trazendo o reino de paz, justiça, santidade. Você entende? O que você acha disso? E a gente ouve muito pouco esse evangelho. Você entende? Sim, sim. Eu vejo que a religião hoje em si, né, a gente não fala só sobre o evangelho em si, ser evangélico, né? Quando a gente fala sobre você ter uma religião ou fazer uma religião, o Tiago fala o quê? Que a verdadeira religião é o quê? Que é Exatamente. você, né, assistir os órfãos e as viúvas. Na realidade é quem precisa. Essa é a verdadeira religião. E a gente percebe hoje que, principalmente as igrejas, conforme elas vão crescendo, elas começam a criar um ecossistema próprio, em volta dela própria. Então, assim, é muito confortável. Toda a igreja tem um ar-condicionado muito bom, iluminação, o entretenimento começa a ficar muito bom e as coisas estão acontecendo ao redor. Tem guerras acontecendo, tem gente morrendo de fome. E, assim,
Tem gente envolvida dentro da igreja com um trabalho sério, querendo fazer o melhor, entendendo o evangelho, vivendo o evangelho do reino, apesar de ser dentro do templo. Pessoas sinceras. Muita gente, mas tem os aproveitadores também. Sim. Então, quando você percebe que fora dessas igrejas tem gente morrendo... É o joio, né? É o joio. É o joio. E o próprio Cristo fala para não separar. E começa a ser muito cômodo, principalmente para quem, vamos supor, é um líder religioso no sentido de ser um pastor, um palestrante ou coisa desse tipo. Você ser um pastor itinerante, por exemplo. Você pega um famoso por aí que muitas das vezes ele prega aqui, prega ali, que chega a ter um salário de 500 mil reais por mês. Então, imagina isso revertido. Cara, como que assim... rapaz, imagina um trabalho daquele ali na praça com... Por mais que... Não tem como. Vamos pensar. Pensa. 500 mil. Né? O camarada o que você faria com 500 mil? 10% de 500 mil por mês é 50 mil. O cara viveria bem com 50 mil por mês? Então, a pergunta. Você viveria bem com 50 aqui embaixo. mil? Deixa o seu comentário aqui. Você viveria bem com 50 mil reais mensais na sua conta? Então, se o camarada viveria bem com 50 mil reais por mês e os outros 450 mil fossem retornados para ações sociais todo mês, teria mais justiça social, talvez, no nosso meio. A questão toda é quando você percebe que o dinheiro, ele está acima do que realmente Deus mandou a pessoa fazer. Sim. Te dar um exemplo, você pega um palestrante desse, ele ganha, sei lá, 500 mil reais, ele pega 10% dá para a igreja, ele pega, sei lá, mais 10% manda até para missões, ele manda alguém lá para fora, ele pega, sei lá, 50 mil, 100 mil por mês. Mas isso é bem ínfimo. Mas espera aí, mas será que também isso daí ele não está comprando a consciência dele? Pelo simples fato dele estar recebendo muito mais de contrapartida? Então assim, esse é o cuidado. O que tem de valor ali é o que ele recebe em dinheiro ou o que Deus deu para ele de talento para ele poder anunciar o evangelho. Exatamente. Anunciar o evangelho só dentro de palestras grandes com 5 mil, 3 mil pessoas, shows, ou de repente você ir para a África e ter até o dobro de número de pessoas, mas não ter essa infraestrutura. Mas tem uma coisa interessante qual é o aí projeto no meio principal? disso daí que você está falando. E aí? Uma coisa interessante que normalmente nós estamos reunidos com não sei quantas mil pessoas, mas falando para quem já é crente. Exatamente. Para quem já conhece. Desenvolvendo o desenvolvido. Exatamente. E o certo era pegar aquele cara que está ali sendo palestrado e colocar ele para fazer o que você faz, mas não ali dentro, fora. Então percebe que existe, até ID. Quando a gente está dentro de uma cidade fazendo missões urbanas, tem 2 tipos de evangelho. Sim. A gente está fazendo ação social ali e a gente está pregando para pessoas que conhecem Jesus. Sabe por quê? 90% das pessoas que estão ali entregues às drogas e às bebidas, em situação de rua, 90% das pessoas já se converteram. Já estiveram dentro das Jesus, instituições, né? Já estiveram dentro das igrejas, já encontramos diáconos, presbíteros, pastores. Do último sábado retrasado, domingo retrasado, a gente teve um pastor, puxou assim, me chamou no canto, mostrou 3 carteiras. Carteira disso, capelão daquilo, e estava ali na rua. A pergunta que fazemos nesse sentido é o seguinte, vamos lá. Será que nós não criamos uma rotina religiosa que o camarada meio que olha para tudo que está acontecendo no mundo, ele fica meio que num looping? Poxa, será que é só isso? Será que eu não poderia fazer mais? Eu vim para o evangelho para fazer a diferença ou para ser a diferença somente? Você entende? Você entendeu a pergunta? Eu vim para fazer a diferença ou eu mesmo só ser a diferença? Porque o que eu percebo que é pregado no Evangelho do Templo era: você vem para cá e você vai ser a diferença, né? Você vai ser mudado. Mas mudado para quê? Qual o objetivo dessa mudança? Ele vai ser a diferença ou ele vai fazer a diferença também? Ele quer reproduzir o líder. O líder muitas das vezes ele quer ser diferente. Eu quero ser cereja do bolo, quero estar sempre no altar, quero ser ovacionado. Aí que entra o mestre. Aí que entra o mestre. Quando a gente entra no discurso de Jesus em Mateus 23, isso tudo desmorona. Olha, o último... Você que está nos assistindo, você que não é de igreja, não entenda mal. Nós não estamos falando que não é importante você ir para a igreja. Pelo contrário, a gente quer te incentivar mesmo. Vá, tenha a sua comunhão.
que nós estamos pontuando aqui são coisas ao Senhor. São coisas específicas. Por exemplo, eu de algumas igrejas que eu participei, em todas elas, uma das coisas que depois de muito tempo pensando e lendo, eu fui ver que em Mateus 23, Jesus ele condena uma coisa que é muito subjetiva para nós. Ele diz que os líderes daquela época, eles escolhiam os melhores assentos no lugares. Templo, nas sinagogas e os primeiros lugares. Sim. Agora pensa você que está nos assistindo, você que é cristão. Observa a sua igreja, a sua comunidade. Porque foi quando eu comecei a observar que Jesus começou a falar comigo acerca dessas coisas. Sim. Quando eu li Mateus 23... e comecei a observar o que as lideranças que me acompanhavam na época, elas faziam dentro do templo e como era diferente das palavras de Jesus em Mateus 23. Sim. E aí eu comecei a ficar incomodado. Falei, não, tem alguma coisa errada, mano. Mateus 23 errada. Tem alguma coisa muito peculiar ali que é interessante a gente estar observante, que é o seguinte. Jesus ele vai falar assim, ó, não chameis ninguém de mestre. Sim. Essa galera brigando por título. Não diga pai pra ninguém. Que existe acaba se criando, né, um vínculo muito forte com quem são os líderes. Algumas versões usa diretamente para a palavra líder, né? Então assim, as pessoas elas sentem a necessidade de ter um líder à frente. Não que haja alguma coisa de errado nesse sentido. Agora, mas líder absoluto. Então é isso. E dentro da igreja, muitas das vezes, as pessoas querem ser líderes absolutas por posição, por cargo. Mas aí você acaba trazendo pros ombros dessa pessoa um fardo que Jesus falou que não ia te dar. Não ia. Falou, vem após mim porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aí o camarada ele pega o jugo de Jesus, o que era pra gente lançar sobre ele, e pega pra si. E Jesus fala isso em Mateus 23, né? Exatamente. Os líderes de lá faziam isso. E hoje não é diferente. Não é diferente, gente. Não é diferente. Aí o que acontece? O camarada o cara ficava o tempo todo pegando o cisco e esquecia que ele tinha uma trave nos olhos. Peraí, tá todo mundo no processo, irmão. Verdade. Então, tipo, o único que tá aqui entre vocês que vem da eternidade sou eu e o Pai. Nós temos noção de eternidade, vocês não. Então, tipo, se existe alguma coisa com noção de eternidade, vocês ainda estão muito crus, tem muito a aprender. 120 anos é muito pouco tempo para uma eternidade, cara. Pensa que um dia para Deus é como 1000 anos. Você não tem nem 10% disso na sua vida inteira. Então é algo para pensar, cara. E que eu acho interessante quando a gente vê a frase Reino dos Céus aqui na Terra, quando a gente começa, eu falei isso no último programa, né? Que a gente começa a viver a eternidade quando a gente tem esse entendimento. A gente começa a ter a Jesus, a gente começa a viver a eternidade. Independente desse corpo físico, você começa a entender coisas que não fazem sentido para as outras pessoas. E é daí que o reino começa a ser estabelecido. Aí começa a estabelecer o reino. Né? Aí começa a perder aquela vontade, né? De você... realmente, eu falo isso por todos nós, né? Se sentar no melhor lugar, não se preocupar com os outros, chegar a ser o primeiro da fila. Na verdade, a gente... Ninguém quer ser o último da fila. Entra assim num outro tipo natural, de preocupação, né? Com os outros. A gente não tem aquela preocupação de como os outros estão nos vendo, assim como... eu posso assistir os outros, né? Como que eu posso auxiliar, né? Que Jesus ele falou assim, ó, se você quer fazer alguma coisa por alguém, faça o que eu faço, ó, auxilie, lava o pé. Eu vou te dizer uma coisa que eu me lembrei aqui agora, uma das coisas que a Ariadna falava muito, né? Falava não porque ela não morreu, ela ainda fala. Só que não nesse momento que agora que ela está em missão. Mas uma coisa que eu aprendi com ela foi que nas pregações dela, ela sempre falou muito, né? Que o poeta ele escreveu algo muito interessante. Ele disse que ele viu, eu vi o coração de Deus. E o coração de Deus é uma chaga aberta, uma ferida aberta. Então eu percebo pela vida da Ariadna, né, uma das nossas missionárias ali da Jocum, um esforço da parte dela de querer erradicar a ferida do coração de Deus, né?
em querer fazer como que ela pode contribuir com a vida dela para fazer o sofrimento de Deus ser menor. Consegue compreender? Quando a gente lê, por exemplo, sobre o profeta Isaías. Isaías não, Jeremias. Jeremias. A carta de lamento de Deus para Jeremias. Fica muito visível ali que existe um buraco no coração de Deus acerca dos seus filhos e do sofrimento da humanidade. Por causa da desobediência, por causa do pecado, né? E aí Deus está ali o tempo todo se expondo, mostrando a fragilidade do seu coração. Olha como isso é interessante e a gente não discute essas coisas. Sim, a gente tem que entender, por exemplo... E como que hoje nós, porque em algum momento os discípulos perguntaram para Jesus, como que nós podemos... Quais são as obras de Deus? Eles queriam saber quais são as obras de Deus, o que Jesus veio fazer para que eles também pudessem se envolver naquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus responde, né? Que creais naquele que me enviou. Para que a gente creia. E para que a gente também faça as mesmas obras. Para que a gente, de alguma forma, quando Jesus ele manda nós irmos pelo mundo e pregar o Evangelho, ele está dando para nós uma missão de uma esperança de algo que pode... não digo que vai solucionar 100%, porque a gente não tem como fazer isso. Né? O próprio Jesus vai vir e vai dar fim aos inimigos. Mas nós podemos contribuir com isso. Sim. Agora, e há um desejo do coração de Deus que isso aconteça. Uma coisa que, corroborando o que você está falando, que eu acho interessante de até pedir aí uma opinião para o Léo sobre isso. Léo. Jesus ele vai falar para os discípulos, depois de uma pergunta feita pelos discípulos. Né? Mestre, como devemos orar? Uai, como vocês devem orar? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu. Opa, sim. A vontade vem de Deus. Santificado seja o seu nome. Vamos santificar o nome dele que é santo, santo, santo. Venha a nós o seu reino. E depois disso vem o quê? Seja feita a sua vontade. Assim na terra, como nos céus. Então, tipo, a vontade do Senhor está acima de qualquer coisa. Não vamos orar para o Senhor para fazer a nossa vontade, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus, Léo? A vontade de Deus é que a gente entenda isso, né? O quão simples é o reino dos céus. A gente dificulta muitas coisas, né? Na realidade, por conta do nosso ego, da nossa vaidade. Agora, quando você se tira essa vestimenta, né? Se despe, né? Dessa roupagem de vaidade, de conforto, do orgulho, você começa a olhar para o seu próximo, né? Jesus ele deixou 2 mandamentos, né? Primeiro amar a Deus acima de todas as coisas e depois o seu próximo. E por último ele deixou mais um novo, né? Que era amar como ele nos amou. Então assim, ele só intensificou um pouquinho você amar o próximo. Porque se você não se ama muito bem, a maneira que eu vou te amar talvez esteja compatível com a minha vida. Eu já não me amo muito bem. Agora, quando Jesus fala assim, não, você deve amar o próximo assim como eu te amo, a responsabilidade muda completamente. Eu lembrei de um testemunho. Sobe o patamar, né? Muito. Eu lembrei de um testemunho que eu ouvi há pouco tempo atrás também, né? Dizia que uma jornalista aqui do Brasil, ela foi para fora para cobrir uma matéria sobre a guerra, né? Inclusive, estamos num momento muito propício para falar sobre isso. E uma das meninas que ela entrevistou, ela disse assim para essa jornalista: olha, eles levaram os nossos pais e mataram toda a nossa família, só sobrou meu irmão. Só que o meu irmão, eles também levaram o meu irmão. E eu não sei se meu irmão está vivo ou não. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui violentada sexualmente. Na maioria dessas vezes que eu fui violentada sexualmente, foi por bambus. Entende? E aí aquela jornalista ficou assim, que ela nunca tinha visto algo parecido, né? Nunca tinha ouvido um relato desse. Voltou pro Brasil. Quando ela voltou pro Brasil, a imagem dessa garota não saía da mente dela. E pela imagem não sair da mente dela, ela foi perguntar pra Deus, eu tô comendo aqui, a imagem dessa garota não sai da minha cabeça, o que eu faço? E aí Jesus respondeu pra ela, falou: olha, esse é o rosto que eu dei pra você. Você nasceu, você só existe por causa de rostos como esse. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer? Você vai interceder por ela? Você vai dar um jeito de ajudar de alguma forma? Você vai mobilizar pessoas? Entende?
Então, existem coisas que Deus, ele, por mais que ele possa fazer, mas ele conta com a nossa participação. Sim, a gente convida a fazer a varreção Entende? quintal, né? Para o mundo ser mais limpo. Olha para a guerra que está acontecendo em Israel hoje. Não é muito diferente disso. Pelo contrário, nós temos muitos relatos e vídeos, coisas que nós vimos. São coisas horríveis. Mais de 40 bebês ali encontrados mortos, alguns decapitados. Entende? Como que a gente pode se envolver com o coração de Deus e como que Jesus olha para essas coisas? Como que Deus está olhando para isso tudo? Embora Jesus ele disse que essas coisas elas devem acontecer para que se cumpra a justiça de Deus, a gente sabe que quando Jesus vier julgar essas coisas, vai ser terrível. Vai ser terrível. Né? Mas como que fica o pai olhando para os seus filhos no meio de uma situação dessa? E como que nós podemos nos envolver com isso? Fica essa pergunta, porque isso é reino de Deus. Eu acredito que não deva ser confortável saber que o Senhor ele vai vir para restaurar. Ele é santo, ele não vai compactuar com essa imundícia que está aí fora. Né? Com pessoas que só se importam com seus próprios anseios, seus próprios desejos, que não estão preocupados em compartilhar, né, aquilo que Deus tem dado de melhor para elas. Né? Porque se você está falando aí de uma pessoa que é um possível pregador, que está aí faturando algo em torno de R$500 mil por mês, né? E esse cara não quer o mesmo para as pessoas que estão à volta dele, ele não assimilou e nem trouxe para si aquilo que Jesus veio pregar. Você vai ver, assim, o primeiro relato da igreja, né, na Bíblia, em Atos 2, o primeiro relato da Bíblia ali que a gente percebe é que aqueles que perceberam o Evangelho de Cristo e tinham posses, eles vendiam o que tinham. E a partir do momento que eles vendiam o que tinham, aqueles que estavam ali na mesma fé, não existia mais necessidade entre eles. Eles repartiam o pão, tinham comunhão. Você entende? Então, assim, existia no coração no primeiro encontro com Jesus a necessidade de fazer com que todos tivessem igualdade de condições. Não estamos falando aqui de comunismo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus. Estamos falando aqui não nem de socialismo, nós estamos falando de Evangelho de Cristo. Sim. O Evangelho de Cristo prega, né, que as pessoas elas tenham igualdade de condições, mas, por exemplo, como que a pessoa ela vai ter igualdade de condição se você não tem a paciência de colocar o cara do seu lado e caminhar outra milha com ele? Por isso que Jesus ensinou. Como que você, David, vai entender como eu entendo se eu não tenho a paciência de ouvir você, o que você sabe, do que eu sei, né? E eu não tenho a capacidade de chegar para você e trazer o ensinamento que eu tive de vida de Cristo e repasse para você. Exatamente. Você entende? Como que eu vou amar o próximo? Eu vou amar o próximo a partir do momento que eu pego aquilo que eu tenho de informação, que foi benéfico para mim, e repasso para você, cara. Você está entendendo? Então, tipo, a partir do momento que eu te dou a mesma igualdade de condições, você vai ter a mesma igualdade de condições de fazer o que eu faço. E nós dois juntos vamos caminhar e fazer a diferença. Você está entendendo? Trazendo outras pessoas para fazerem a diferença. É disso que Jesus está falando. Igualdade de condições. Não é, eu vou pegar aquilo que eu tenho e reverter tudo o que eu tenho para aquela pessoa sair dali sem nenhum tipo de forma de sair daquela condição. Entende? A gente está ali, trazendo aquela pessoa para entender tudo aquilo que eu entendi a partir do momento que ele está caminhando comigo e vivendo Jesus Cristo junto comigo e tendo as mesmas experiências que eu tenho, e ele vai querer muito o reino que eu quero. Você entende? E a partir daquele momento ali, juntos vamos fazer com que a vida ela se torne diferente a partir do conhecimento que nós temos. Você entende? Aleluia. Eu vejo que a gente sempre cai nessa diferença, né? Por mais que a gente não fale de socialismo, comunismo, que literalmente é desgraça de um país. Quando você começa a debater e lidar com isso internamente, chega a ser muito perto até de uma guerra civil. Sim. Então você tem de um lado pessoas que defendem, outras pessoas que não estão a favor disso, quanto que nós, como cristãos, deveríamos estar preocupados com o reino dos céus. Exato. O que Jesus falou sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, assim, quando você vê, a gente voltando para os pastores pregadores, né, os palestrantes,
você assim, ele traz uma mensagem em cima daquilo que ele traz para uma igreja ou para uma comunidade. Aquilo dali, ela de certa forma, ela é abençoadora, né? Ele está levando aquilo dali para lá. Então ele faz, na realidade é como se ele fizesse uma fórmula de lançamento. Ele planta uma semente que realmente é muito boa no coração das pessoas, as pessoas realmente acham, acreditam naquilo dali, realmente é a verdade que está sendo falada ali, que é a palavra de Deus. Aquilo dali traz uma riqueza na vida das pessoas e ele se acha no direito de colher aquilo para ele. Só que aquilo que ele levou ali não é dele. Aquilo que ele levou ali é a palavra de Deus. É o reino dos céus. Então a transformação na vida das pessoas, ela não pode ser comparada com aquilo de benefício que ele pega para ele. Então ele deveria fazer o quê? Ele deveria ser muito mais consciente da maneira que ele vive aqui na Terra. Não adianta você ser um líder religioso, você ser um pastor e de repente você está falando de Israel, se você está dentro de um hotel 5 estrelas lá em Israel e a igreja toda do Brasil orando por você, pela sua vinda. E quando você chega no Brasil, você chega com, sei lá, 15 malas, né, só sua, né, fora da sua família e da toda a comitiva. Então assim, e as outras pessoas? Né? E aquelas crianças que poderiam... E aquelas crianças? E as pessoas que estão aqui no Brasil e realmente elas estão passando por muita dificuldade, mas não deixa de estar orando por essas pessoas. E o que estava sendo feito lá? Né? E o que está sendo feito com aquilo que uma viúva entrega de dízimo na igreja de uma pessoa assim? Ou numa oferta missionária, ou numa oferta de um programa, de um evento que tenha. O que está sendo feito com esse dinheiro? Entendeu? Então assim, o dinheiro um dia vai acabar. E esses pastores, esses preletantes, eles vão fazer o quê? Eles vão dar conta disso. Eles vão dar conta das vidas que eles poderiam ter alcançado através desses recursos, não só pela palavra, porque a palavra não é deles. A palavra é de Deus. A palavra é no reino dos céus. Agora, o recurso é que está sendo direcionado para essa pessoa. Deus está entregando na mão dela. Com objetivo, né? Com objetivo. O que ela faz com esse recurso que é responsabilidade dela. A responsabilidade não é de Jesus. Você me faz lembrar da parábola dos talentos. Né? Deus ele dá um talento na mão de uma pessoa que enterra. Sim. Então, tipo, será que isso não é enterrar um talento? A pessoa ela está ali com algo que poderia ser útil para o reino e ela só contribui para si mesma, né? E não contribui em nada para o reino, esconde aquele talento, né? E olha, eu não fiz nada, tipo, olha, eu não prostituí, eu não saí para beber, não gastei com entorpecente de forma nenhuma, né? Porque eu sei que o Senhor é o Senhor severo. Então eu guardei aquilo ali no banco. Para o meu próprio deleite. Será que não é a mesma coisa? Sim. Entende? Comentar algo aqui. Esse enterrar o talento talvez não é aquilo que a pessoa ela poderia estar pegando e trazendo os recursos. Porque eu não consigo ver e falar sobre isso e não lembrar de Jesus falando ali em Mateus 25, de que, ó, estive nu, não me visitaste, estive preso, não fosse lá, né, me acudir. Não, eu estive também doente, estive desamparado como alguém dessa vida e você não me amparou, porque ele estava falando dos meus pequeninos, daqueles que estão ali sem assistência, aqueles que estão ali necessitando no momento de aflição e não foi feito nada por mim. Tipo, de que forma você contribuiu naquele momento ali para que eu não estivesse... Sim. Ele está falando daquelas pessoas ali, ele está se colocando no lugar delas. A gente tem feito isso que Jesus fez, que aquilo ali para mim é um movimento de rapport, é um movimento de empatia de Jesus. Ele está se colocando no lugar dessas pessoas que estavam doentes, presas. Sim. Você entende? E aí fica a pergunta. O que a igreja de Jesus, que se diz Igreja de Jesus Cristo, ela está fazendo hoje? Né? Quando a gente olha para os templos suntuosos, telão de LED para todos os lados, e as pessoas muito preocupadas em querer trazer um conforto para os irmãos que já são cristãos, e tudo muito impecável. Isso remete ao quê? O evangelho do reino ou o evangelho do templo?
Porque quando a gente vai olhar direitinho e ver qual a expectativa de Jesus acerca das nossas vidas, acerca do nosso chamado para o reino de Deus, né? Para que nós possamos entrar no reino de Deus, é completamente o contrário disso. Sim. Não requer conforto para nós. É aquilo que nós falamos aqui semana passada, não existe glória para nós nessa vida. Não. Né? Não existe conforto para nós nessa vida. Existe uma necessidade de se despedir de tudo e depositar toda a sua confiança em Deus e muitas vezes fazer como Jesus fez, que o Filho do Homem não tinha nem onde recostar a cabeça, Então. para ir em busca dos perdidos e fazer aquilo que nós estávamos falando. Sim. Como que a gente vai curar essa ferida do coração de Deus? Como que a gente pode aplacar isso? Só antes de passar para o Léo, falar uma coisa bem interessante, olha só. Jesus, ele é aquele que estava na criação, eu acredito nisso. Jesus é aquele Filho de Deus que tinha tudo à sua disposição, ele se despiu de sua glória. Para estar aqui, para ensinar o que ele ensinou, fazer o que ele fez e mostrar no exemplo de vida que é muito mais importante são vidas, né? E quando ele traz esse discurso ali, né, naquela situação ali dos pobres, dos feridos, né, dos doentes, dos presos, quando ele vem falando aquilo ali, ele se coloca no lugar dele, né? Quando ele vem fazendo isso, ele está trazendo um exemplo na prática de que, olha só, olhem para essas pessoas como se estivesse olhando para mim. Porque eu estive nu, e se eu sou essa pessoa que estive nu e você não me visitou, ele se colocou no lugar dessa pessoa e você tem que estar olhando para essa pessoa como se estivesse olhando para o próprio Cristo. Exatamente. Você está entendendo, cara, o peso disso? Eu vou estar abraçando aquele cara ali, naquela situação ali de rua, como você faz muito bem, não? Quero até parabenizar você e o pastor Franklin. O grupo, o pastor Franklin, entendeu? Toda a galera ali, uma equipe não toda, é uma né? igreja só, né? Cara, eu vejo nos olhos do Léo, eu tive lá. Eu vi nos olhos do pastor Franklin, do Léo, da esposa deles, né? Um amor como se eles estivessem vendo o próprio Cristo na frente deles. Eu acho que a pessoa olha para essa passagem e faz isso, ela está assimilando bem essa passagem e botando em prática. O que a gente faz quando na igreja nós temos lá na porta da igreja alguns moradores, né, algumas pessoas em condições de rua, e os nossos irmãos da igreja, eles não conseguem acolher porque eles estão mal vestidos, mal cheirosos. Como é que a gente lida com essa situação? Fala aí, Léo. Então, o que acontece lá com a gente, hoje até uma certa dificuldade, porque como somos uma igreja na rua e interdenominacional, o que acontece? Muitas das vezes a gente não tem para onde direcionar essa pessoa para uma igreja que seja acolhedora desse jeito. Olha que problema. Olha que problema. Então, olha essa quantidade de tempos que nós temos hoje, ninguém consegue acolher. Exatamente. Ninguém consegue acolher. Uma orientação, depois de uma oração que eu tive com Deus, foi a seguinte: primeiro perguntar aonde fica essa pessoa. Aí eu mando ela procurar a igreja mais perto. A responsabilidade é dessa igreja. Sim. Se ela está fazendo ou não, eu deixo bem claro para essa pessoa que essa igreja vai prestar conta com Jesus, não é comigo, não é com ela. Então assim, ela já aí, vai galera, diferente. Se alguém chegar aí direcionado pelo Léo, você já sabe, né? Já sabe, a pessoa ela já sabe, ela já sabe que se ela não for bem tratada, a culpa não é minha, a culpa não é dela que está indo lá, a culpa é da igreja, e vai prestar conta não com a gente, vai prestar conta com Cristo. Então, assim, tudo muda quando você mostra a realidade, a verdade. Exatamente, estão sendo direcionados para a sua igreja, pastores. Então preste atenção aqui, você que é da região de Maricá, se diz um pastor evangélico. Não só da região de Maricá. Não, eu estou falando porque ele está dizendo muito claro aqui que ele está direcionando para as igrejas próximas. Então a gente está aqui próximo da Praça Orlando de Barros Pimentel, né? Ótimas igrejas que eu mando com referência, elas vão para lá. Então assim, a responsabilidade não é mais minha. Da gente que está ali, a responsabilidade é da igreja. Nós tivemos um irmão ali que estava ali, né? Há muito tempo tem sido visitado ali pela igreja da rua, né? Que é uma igreja aqui do nosso amigo Léo e do pastor Franklin, que tem ido lá todo domingo, né? Na praça, distribuindo lanche, distribuindo comida, às vezes roupa, né?
e acolhendo muito bem essas pessoas e direcionando essas pessoas para a sua igreja, irmão. Então o que acontece? Será que você está acolhendo essas pessoas? Vocês daqui da proximidade, das adjacências? Então o que acontece? Olha só, presta atenção, hein? Essa semana nós vimos um que disse que estava indo para a escola dominical. Será que essa igreja que está indo? Então, isso daí fica um alerta aí para todo mundo ficar ligado o que está acontecendo. Por quê? Quando Deus faz, Ele não faz num grupo de 1, 2, 3, 5, 10 pessoas. Está acontecendo em São Gonçalo, está acontecendo em Niterói, no Brasil inteiro. Deus está movimentando essas peças. No mundo inteiro. Então, assim, é bom, muito bom as igrejas, elas ficarem ligadas nisso. Atentas, né? Tem gente trabalhando aqui e direcionando. Então, vocês têm que saber receber essas pessoas. Tem que começar a parar de olhar um pouco mais para o telão de LED, né? Para o entretenimento, né? As atividades, né? As experiências sensoriais. Os shows pirotécnicos. Experiências sensoriais. Eu lembrei até de uma coisa que lançou aí na internet, eu estava até vendo. Lá em Las Vegas lançaram uma cúpula sensorial, né? Não sei se vocês viram. Sim, vi. Cara, é um universo. E você parece que você está vendo só um palco gigante na frente, mas na realidade ela é 360. E é muito grande. Então, assim, a igreja hoje ela pode até criticar isso, mas do jeito que a igreja vem andando conforme os anos vem passando, ela vem copiando o mundo. Hoje o que você tem lá de telão de LED não começou nas igrejas. Não. Começaram nos grandes shows. É isso aí. Então, assim, as experiências sensoriais também, a iluminação, o som. Então, assim, a técnica, o método, tudo, não é a igreja que está direcionando. Fumaça, só ver, ó. Fumaça, canhão de luz, tudo. telão de LED. Aí você vai assim, pô, é errado, é pecado isso. Não, mas peraí, a igreja, ela está liderando isso com algum propósito ou ela está copiando o mundo? Eu acho que talvez uma pergunta interessante a ser feita é qual o objetivo da igreja, né? Para que a igreja existe? Sim. Para que a igreja existe? Ela existe para copiar o mundo? Ela existe para ir contra essa cultura do mundo, né? Uma coisa que eu percebo em Jesus, que eu acho muito importante como nosso mestre, e nós devemos direcionar as pessoas para ele, é a seguinte: Jesus ele traz Pedro, né, como um pescador, e quando há algum tipo de problema financeiro, ele fala para o Pedro, pescador, ir pescar. E fala, ó, vai lá no lugar tal específico, joga do seu lado direito, lhe dá todas as coordenadas, e Pedro faz uma grande pesca no início, depois faz uma pequena pesca, mas com um valor que ele precisava na segundo plano, entende? Jesus ele vai ensinar o pescador a pescar. Você está entendendo? Ele vai ensinar o cobrador de impostos a cobrar como ele deveria cobrar. Sim. Você entende? Então, assim, eu vejo o mestre também trazendo lições sociais para aquelas pessoas ali, de como eles deveriam se comportar de forma social. Então, o que acontece? Se a gente vai trabalhar e fazer de forma social da maneira correta, vamos ver o que Jesus fez, o que ele falou. Ele pegou os seus discípulos ali e direcionou para o que deveria ser feito da forma correta. Sim. Entendeu? Meus amigos, que papo bom, né? Nós bom. Falamos que talvez mexeria com a sua estrutura, né? Vamos cantar aquela música? Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A começar por nós, né? A começar em mim. Vai pra tua música, deixa eu começar em nós, a começar em nós. Meus amigos, que maravilha estar aqui, né? Muito obrigado pela participação. Estamos chegando aqui no final, aquele chorinho, faz cara de chorinho. Deu nem pra começar. Deu nem pra começar. E a gente pegou leve, né? Pegou leve. Leve, muito leve. Perto das coisas que a gente conversa, não nos bastidores, tá muito leve. Tá muito leve. Você que é daqui das adjacências, quiserem saber um pouco mais de como rola nossos papos, entre em contato conosco. Faça parte do nosso time. Nas redes sociais. E aqui também nesse número que está aparecendo aqui, ó, embaixo da tela. Sim. E a gente deixa a dica aí, ó, se vocês quiserem trazer outro tema, né, para nosso debate aqui, traga para nós. Vai ficar enquete, né, pessoal? Sim, fica enquete. Comenta embaixo desse vídeo, lá no YouTube, lá no Instagram. Isso.
E traga opiniões. Fala aí qual o próximo tema que a gente pode estar falando sobre como apostar no reino de Deus. No reino. É isso, Léo, suas considerações finais, fala aí. É isso, gente, que todos tenhamos uma semana entendendo o que é realmente o reino dos céus, o que é realmente ser igreja e quem é o templo do Espírito Santo. Fica isso daí pra gente poder refletir durante essa semana aí. Até o próximo assunto. Dá pra fritar bastante durante a semana. Gente, um beijo no coração. A gente se vê no próximo podcast 777 e... Aposte no reino. Aposte no reino. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau.